Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Estamos aí no dia 1º de abril, 8h30 da noite, para falar sobre literatura. Que delícia! Vocês têm acompanhado desde o dia 27 que muitos psicólogos passaram por aqui e a gente vai mesclando saúde mental com livros de autores nacionais, ficção, romance, distopia, ação, isso tudo. E aí, essa maratona vai até o dia 5, depois a gente só volta final de maio, tá? Pra gente fechar hoje o dia com chave de ouro, a gente vai bater um papo com o autor nacional Newton Carneiro. Ele que escreveu um livro bem impactante chamado Flor de Formosura, que eu vou estar trazendo para vocês semana que vem a resenha, a indicação. Hoje a gente vai poder conhecer um pouquinho dessa obra através do próprio autor, né? Porque Flor de Formosura é um livro que tá com uma capa lindíssima. Foi produzido aí pela editora Labrador, uma editora que segue firme e forte no mercado. A gente já trouxe vários escritores da Labrador aqui, com trabalhos belíssimos. E agora o Newton, né? Mais um autor nacional em destaque, vem aí publicando através dela, da Labrador, essa obra chamada Flor de Formosura. E antes que vocês me perguntem, o livro sim está no Kindle, tá? Pode baixar gratuitamente, leia. Tem a versão física, tem a versão digital. É uma obra aí que conta com 290 páginas. Dá para ler em 2 tardes, né? Eu acho. Enquanto o Newton não entra, a gente vai conhecendo um pouquinho dessa história através da sinopse, né? A gente tem a personagem, a Vitória. A Vitória, que é uma jovem inteligente, sonhadora, que tem aí o seu futuro brutalmente interrompido por causa de um abuso sexual que ocorreu dentro de casa. Isso faz com que ela se veja obrigada a fugir de Marajó. Vocês sabem aonde é Marajó? Conhecem? Já ouviram falar sobre Marajó? Pois é. Qual é o boom da literatura nacional quando os escritores se propõem a trazer cenário brasileiro? É justamente a gente percorrer pelo Brasil, conhecendo locais que a gente não conhece, vivenciando histórias de pessoas, de personagens que a gente passa a conhecer através dos olhos daquele escritor, da narrativa daquele autor, daquele personagem. Então eu gosto muito quando o escritor faz isso. Mas a gente vai conversar já sobre esses detalhes, né? Que fazem a diferença numa obra nacional, num prêmio Jabuti, num prêmio Kindle, entre outras coisas. Quem quiser já pode seguir o escritor lá no Instagram, Newton Carneiro Primo, tá? Já segue ele para vocês conhecerem um pouco mais sobre o enredo, sobre a história, enfim. Cadê nosso escritor? Já viram que vai ser uma história pesada, né? E eu quero muito conhecer a Vitória. Essa personagem
que vai fazendo, né, esse convite para o leitor, para conhecer a história dela. O livro conta aí com quase 30 avaliações no site da Amazon, 5 estrelas, quer dizer, 28 avaliações, todas 5 estrelas. É um espetáculo, né, gente? É um espetáculo. Cadê o Newton? Vamos mandar mensagem para ele. Vou mandar aqui no... Vamos mandar aqui pelo Instagram. Aí, ele entrou. Vamos convidá-lo. Newton, querido, cadê você? Não foi? Eu acho que agora foi. Alô, Agora eu estou vendo. Tudo bem, Newton? tudo jóia? Bem-vindo. Obrigado. Bom te rever, querido. Já tem um tempo que você esteve aqui, né? É quase um ano, eu acho, né? Ou mais, não, mais de um ano, Mais de um ano. Deve ter aí quase 2 anos que você não vem aqui, né? Caramba, que coisa boa. Me diz uma coisa, você está residindo no mesmo estado? Você mudou? Isso. Conta um pouquinho pra gente. Está produzindo? Eu quero saber o que você anda aprontando nesses últimos tempos. Pois é, como eu faço parte de uma carreira, né? Que é a carreira da magistratura, e essa carreira, a minha carreira, ela é no Pará, fixada no Pará, ela é estadual, então não tem como eu morar fora do Pará. O que pode acontecer é mudar de cidades, né? Mas atualmente eu estou na região metropolitana de Belém. Que maravilha! E aí você, desde a última vez que a gente se viu, você já começou a produzir outro livro? Você passou esse período escrevendo? Como é que foi? Na verdade, Monique, é assim, na época da pandemia, as pessoas começaram a ficar muito dentro de casa e, no meu caso, acaba que eu sentei para escrever, bora dizer assim, nesse período, né? Então eu fui escrevendo um livro atrás do outro. Só que os livros precisam dar revisões, mas o esqueleto dos livros eu fui fazendo em sequência. Entendi. Quer dizer, usou esse período, como muita gente também, né? Se viu ali enclausurada, tirando projetos da gaveta e produzindo um livro atrás do outro. Você estava, se eu não me engano, com outro livro que foi o Amor em Meio ao Dissenso, não foi isso? Exato, é o primeiro livro. Esse livro é totalmente diferente desse. Sim. O primeiro livro é um drama familiar ambientado num país de pandemia e de eclosão política, de guerra política. Esse de agora, ele tem uma temática, um formato totalmente diferente. Aquele é escrito em terceira pessoa, esse daqui tem em primeira pessoa, a voz da personagem, da protagonista, que se destaca. Então, assim, é bem diferente um trabalho do outro. Cara, sensacional o que você acabou de falar. Você tem uma obra em terceira e agora você vem e produz em primeira. Você sentiu uma facilidade?
Foi mais desafiador você escrever em primeira pessoa? O que você sentiu quando você fez essa mudança de narrativa? Olha, assim, Monique, eu acho que eu prefiro escrever em terceira pessoa, porque é o autor onisciente, ele é como se ele fosse assim o Senhor, o Deus, né? E em primeira pessoa é muito interessante do ponto de vista da personagem, você adentrar o interior dela, as emoções. Só que é limitador do ponto de vista da construção da narrativa, né? Mas as duas experiências foram muito boas. Mas olha, eu tenho que te dar os parabéns, porque você fez uma personagem feminina em Foi. primeira pessoa, vindo de uma mão masculina. É. Quer dizer, você precisa saber sentir além para colocar as emoções naquela personagem, para ela transmitir para o leitor o drama que ela está vivenciando. Isso é um É, espetáculo, é, gente. Não é todo mundo que é. consegue. Na verdade, é um desafio, né? É um desafio, mas que a gente acaba chegando nesse ponto a partir da experiência. São muitos anos, quase 20 anos na magistratura, então isso vai fazendo com que a gente acumule as experiências necessárias para poder colocar no papel, para poder a alteridade se colocar no lugar, se imaginar, porque escrever, você escreve também, que eu sei, escrever é uma arte, né? Então, o autor, ele é um artista, é um artífice, ele tá fazendo ali, ele está compondo uma coisa única, né? Então, por exemplo, no primeiro livro, O Amor e Meu Dissenso, eram dois protagonistas, a Tatiana e o David, mas o foco narrativo era na Tatiana. E também existia muito discurso indireto livre, plasmando os pensamentos dela. Então, Sim. assim, a personagem feminina, eu acho que é uma personagem mais interessante, mais vulnerável, eu acho que é mais rico de produzir o trabalho, dando destaque para a mulher. Não que não existam obras, lógico, muito importantes, onde o protagonista é o homem. Mas, a meu ver, é muito mais rico fazer explorando a essência feminina. Exatamente, porque essa questão da figura feminina ser protagonista e do escritor estar trazendo ela em primeira pessoa, ele tem que se vestir da personagem, ele tem que dormir com aquela personagem. E mais, a leitura que ele faz ao longo da vida influencia automaticamente na escrita ou em primeira ou em terceira pessoa. Por isso, algumas pessoas têm mais facilidade em usar esses dois parâmetros do que outra. Ah, Monique, só consigo escrever em terceira, ou então só em primeira. Ok, então para pensar no que você lê ou leu durante a vida. Você leu mais escritores de primeira vez, você vai sentir uma essência da protagonista ou do protagonista em primeira pessoa. Se você lê mais livros de terceira pessoa, daqui a pouco você está desenvolvendo o teu protagonista em terceira pessoa, por exemplo. Então é sempre um processo, gente. A gente não vai acordar e falar, oba, hoje eu vou escrever em primeira pessoa, meu livro vai ficar lindo e vou virar best-seller. A gente precisa ler muito e praticar muito. E o texto moldar muito também, né, Newton? Porque é uma obra de arte. E puxando um pouco o que você falou, em relação à Flor de Formosura, que é o romance atual, essa capa da Labrador é muito boa mesmo. Aliás, tudo da Labrador é muito bom. Em relação a esse trabalho, em primeira pessoa, ter sido um trabalho escrito em primeira pessoa, não foi acidental.
Não, foi algo calculado, porque eu precisava aprofundar nas emoções da personagem. Eu precisava ir fundo nas emoções dela. E eu teria melhores condições de fazer isso colocando a personagem como narradora. Sim, exatamente. Perfeito. Mostra essa capa pra gente de novo, por favor. Gente, olha essa capa. Primeiro, a Labrador, acabei de entrevistar uma autora da Labrador também, que arrebentou na capa, arrebentou no enredo. E o Newton é mais um autor dessa editora que vem bombando cada vez mais no mercado. A gente consegue ver pelo trabalho dessa capa lindíssima. E nesse livro, como eu falei anteriormente, antes dele entrar, a gente tem uma personagem muito forte, que é a Vitória. E vou abrir um parênteses aqui. O cenário que o escritor traz para os leitores é algo que eu sou apaixonada, que é o cenário nacional, que eu bato na tecla com os escritores, tragam histórias para cenário nacional, para a gente conhecer a visão do Brasil através de vocês. E o Newton pega essa personagem e joga ela num lugar chamado Marajó e vai botando Belém, vai botando o cenário nacional. Só que antes da gente entrar basicamente em Belém, na história dela, ô Newton, quem é a Vitória? Quem é essa personagem que não deixou você dormir? Vitória, na verdade, Monique, como eu falei antes, eu sou juiz de direito, então eu tenho uma carreira e ao longo do meu trabalho na magistratura, eu acabei me deparando com muitas situações parecidas com a da Vitória, mas situações angustiantes, situações difíceis, situações que a maior parte da população não tem nem ideia que aconteça. Então, aí você vai me dizer como surgiu a Vitória. A Vitória, na verdade, foi inspirada em várias meninas que passam pelo que a protagonista passa. Então, esse é o ponto. A inspiração para escrever, entende? Então eu parto daí. Aí você vai dizer, mas como foi que você se deparou? São processos, nos processos nós temos audiências, nas audiências nós nos deparamos com os casos, nós conversamos com as partes, nós colhemos, nós apuramos os fatos, e isso é como que um laboratório para o juiz que é vocacionado para escrever, para o juiz que tem facilidade. É um laboratório para ele. Agora eu estou na vara da infância, é um laboratório maior ainda, porque os problemas eles vão lá no fundo das famílias. Eles surgem dali. Então, você vê que é uma coisa muito enriquecedora para poder fazer, elaborar. E a Vitória, ela é uma personagem inspirada nessas meninas, mas que sofre um abuso brutal dentro de casa, como infelizmente é recorrente nessa região. Ocorre no Brasil inteiro, mas nessa região, uma região mais longínqua, isso é recorrente, infelizmente. E essa personagem, ela sofre isso em casa, ela tem que aguentar calada, e depois que passa um tempo, ocorre um fato e ela foge para Belém com a irmã, que também era abusada dentro de casa. Só que em Belém, elas passam por desafios muito mais complicados, porque elas vão se deparar com violência, e na ingenuidade delas, elas não têm um preparo emocional suficiente para lidar com essas situações. A Vitória acaba sendo explorada no trabalho dela e acaba se deparando com situações de violência muito brutal, próprias da cidade grande, e acaba sendo explorada sexualmente e se submetendo a um regime que eu diria que é de escravidão. Então, é uma situação, é uma gama de situações, uma gama de problemas e de infortúnios que passam a personagem, no sentido de que o livro vai caminhando para demonstrar de que modo o ser humano pode acabar degringolando, degenerando,
Entende? Então, o livro, ele não trata apenas dessa situação difícil do começo da vida dela. O livro, ele também vai abordar essa situação na qual ela vai se deteriorar enquanto ser humano e vai cair em situações de extrema vulnerabilidade. Então, é um livro difícil? É um livro difícil, eu não tenho como negar. Mas ele é um livro escrito de uma forma simples. Por quê? Porque eu dei voz para ela. Então eu coloquei uma linguagem simples. Mas nem por isso vazia. Não, uma linguagem simples, mas que aprofunda psicologicamente e sutilmente poética, levemente poética. Então, a Vitória, ela acaba passando por essas experiências, uma a uma, até o momento em que ela, mais lá na frente, vai se deparar com uma situação onde vai ser definida a vida dela, num sentido ou no outro sentido. O livro, Monique, eu posso lhe garantir, ele é extremamente realista. As passagens que você for ler quando você tiver a oportunidade de pegar o livro, são todas passagens, a maior parte realmente inspirada em fato real. Lógico que algumas partes eu procurei fazer uma engrenagem, mas a maior parte é realmente narrando uma situação que ocorre. E aí você pode me perguntar, o que você quer com esse livro? Eu quero com esse livro, sobretudo, despertar a empatia do leitor. Eu quero nesse livro que o leitor se prepare, que ele consiga se colocar no lugar da Vitória e consiga entender as motivações da Vitória, consiga entender as escolhas, as decisões, que muitas das vezes são equivocadas. Por que ela toma essas decisões? Eu acho que na hora em que o leitor tiver a capacidade de fazer isso, eu acredito que ele vai ser muito beneficiado, porque ele vai estar diante de uma situação que é real e ele vai ter melhores condições de compreender essa situação e, mais do que isso, de exercer a alteridade, se colocando no lugar daquela pessoa e sabendo como estender a mão para ela. Que coisa, né? É engraçado porque o Newton ele tocou em vários pontos interessantes. Primeiro, a questão de uma personagem sofreu esse abuso dentro de casa, não só ela, a irmã, e falar sobre um abuso que a gente sabe que acontece, que é realidade em muitas casas, principalmente de crianças menos afortunadas, crianças de classe média baixa, que a gente sabe que está vulnerável a qualquer tipo de situação, desde padrasto alcoólatra, a mãe ausente, e ele como juiz fazendo todo esse laboratório, vendo de perto tudo isso, trazendo para os leitores algo que a gente bate na tecla, que tem que ser evidenciado, a gente tem que falar sobre abuso, mas também sem impactar o leitor a ponto dele falar assim, meu Deus, acionar um gatilho. Eu acho que esse é um desafio também muito grande quando se fala de abuso dentro da literatura. Acionar o gatilho no leitor. A tua história, qual é a faixa etária da tua história? Olha, isso que você está falando é muito importante. Por quê? Porque como são temas pesados, ele não é um livro para jovens, ele é um livro para adulto, 18 anos para lá, né? Ele não é recomendado para 15, 16 anos, não. É livro para adulto. Por quê? Porque ele trata de temas como o abuso sexual dentro de casa e também trata de a exploração sexual e o regime análogo a de escravo que ela passa. Em relação aos gatilhos, Monique,
Eu acredito que isso exista sim. O livro ele pode despertar gatilhos. Se o leitor já tiver passado por situações como essa, especialmente a de abuso, a de violência, o leitor pode ser impactado de um modo muito negativo no seu psicológico. Então, os leitores eles têm que avaliar, muito bem avaliado, a leitura. Mas eu quero dizer duas coisas muito importantes. O livro tem temas fortes, temas pesados, mas ele está sendo muito bem recebido em geral e com avaliações muito altas e com muitos elogios. Por quê? Porque, como eu lhe falei, eu escrevi, embora seja impactante determinadas situações, mas eu escrevi de um modo fluido, conciso, fluido, e de um modo que o leitor ele vai logo passando para o outro capítulo para tentar ver como é o deslinde da história. Então, assim, existem algumas cenas, tá, que são mais pesadas. Mas o livro, em geral, ele é um livro de jornada de herói. Porque a vitória, eu enxergo assim também, porque a vitória ela passa pelos desafios do herói. Entende? Então, ele é um livro de jornada do herói. Então, nesse sentido, nesse aspecto, as pessoas que estão lendo, eu acredito que nesse aspecto é que elas consigam se identificar, consigam criar mais empatia, consigam achar mais interessante a leitura e consigam levar até o fim. Tá? Então, eu acho que tem esses dois aspectos. Existe, sim, a possibilidade de gatilho. De todas as pessoas que já leram o livro, apenas uma pessoa eu senti que teve esse problema. Uma única pessoa. Ela ficou muito impactada e terminou o livro com dificuldade e depois, assim, não se sentiu muito bem, não se conectou. Agora, as demais, não. As demais conseguiram, até porque, assim, se a gente for falar, tem cenas gráficas, eu diria que tem cenas pesadas, mas não cena gráfica no sentido de ser detalhada, não, isso não existe. Mas, por exemplo, a primeira cena, ela foi uma cena difícil para mim. Então, eu estou lhe falando, para mim foi difícil. Porque quando eu escrevo um livro, eu gosto de revisá-lo muitas vezes. Mas eu não conseguia voltar nessa cena. Por quê? Porque é uma cena difícil, uma cena muito difícil, é uma cena indigesta, que é justamente a cena onde ocorre o abuso na casa quando ainda era muito criança. Tá? Então, assim, e essa cena está logo no começo do livro. Então, as pessoas que leem essa cena podem se impactar e pensar, não vale a pena ler. Mas não é por aí, porque nós temos que ver o outro lado, Monique. Qual é o outro lado? É a finalidade do livro, o propósito do livro. É justamente despertar a empatia. Então, se esse é um tema que a sociedade já está distante, então a gente tem que ver meios para quebrar isso. Porque o livro ele não é um mero entretenimento. O livro é uma história que, modéstia à parte, é uma história bonita, é uma história inspiradora, tá? Mas ele tem um propósito social, que é justamente poder ajudar essas pessoas que passam por isso. E você falou uma coisa muito importante. Não é só no Marajó que ocorre, é no Brasil inteiro. É verdade. Existem casos disseminados de violência dos mais variados tipos contra menores. Mas no Marajó existe uma peculiaridade. Como é um lugar longínquo, é um lugar distante, é como se as pessoas tivessem se acostumado com esse estado de coisas e tivessem acabado fazendo vista grossa para isso, né? Então, o livro ele tem essas nuances, essas peculiaridades, tanto em relação ao enredo como ao seu propósito. E eu vou abrir um parênteses aqui, porque o Newton fala da Vitória e fala de Marajó e depois em Belém. E vocês devem estar falando, Monique, aonde é Marajó? Eu não conheço. Gente, Marajó é uma ilha fluvio-marinha do mundo. Ela está localizada no estado do Pará, na foz do rio Amazonas. Ela é cercada pelo Oceano Atlântico, pelo rio Amazonas e Tocantins. É uma ilha que tem uma mistura ali de ecossistema de floresta, campo, manguezal, além da cultura que existe lá.
que acontece? Belém, Tocantins, agora a gente vai falar dos estados. Hoje a gente tem séries, novelas e reportagens, inclusive do Caco Barcelos, para quem gosta, de irem até esses locais mais longes, mais debilitados, mais empobrecidos, para retratar a realidade dessas crianças. E como pessoas, como Newton, juízes, autoridades, policiais, etc. e tal, lidam com essas situações. Então tem uma reportagem que eu nunca me esqueci, do Caco Barcelo, em Tocantins, e uma no Pará, onde ele traz para os telespectadores a realidade das adolescentes que são muitas vezes exploradas sexualmente, violentadas, vendidas pela própria família para marinheiros, para transatlânticos, para traficantes, entre outras coisas. E como que quem consegue fugir, as adolescentes conseguem fugir, vem para o Rio de Janeiro, vem para São Paulo, às vezes através de uma tia escondida que deu a passagem para ela fugir do inferno que ela vive no Pará ou em Tocantins, que são áreas mais exploradas para esse tipo de coisa. Então, se vocês tiverem a oportunidade, tem série, eu acho que no Prime, que retrata políticos envolvidos nesse tipo de coisa. Então, a Vitória, ela vem trazendo esse cenário, né, de muito abuso, que já começa dentro de casa, e ela vai representar todas essas meninas, todas essas adolescentes, através do Newton, de uma realidade que ele vivencia, porque ele trabalha com isso. E aí ele parte, né, ela vai para Belém em busca de uma vida melhor. Só que Belém não é muito diferente daquilo, né, Newton? Belém também existe um cenário caótico para meninas, para adolescentes. Eu posso estar errada, você me corrija. Porque tem muita coisa boa. Em todas as grandes capitais, essa realidade, infelizmente, de um jeito ou de outro, ela existe dentro de casa, fora de casa, exploração. Mas isso que você levantou, você foi precisa. A realidade é exatamente essa que você falou. A própria família explorando sexualmente os filhos de uma forma assim abjeta. O Marajó, ele vive com isso, ele convive com isso, infelizmente. E você tocou no outro ponto também muito importante, que foi dizer, olha, o Newton com a Vitória acabou personificando essas meninas. É verdade. E eu explico por quê. A história da Vitória começa com esse abuso. Mas, como eu lhe falei, ela enfrenta outros desafios na jornada dela. Só que aquele abuso do começo, ele não abandonou ela. Ela continua com abuso, tendo que administrar aquilo dentro dela. Até o último momento do livro, aquilo impacta a vida dela, aquilo mexe com a cabeça dela. Então, assim, o livro, ele põe isso para o leitor. Ele procura desenvolver minimamente isso, de mostrar que até o final, na resolução da história, ela ainda acompanha a Vitória esse problema, né? Por quê? Porque por mais que você sofra isso e você passe por outras situações, isso é uma somatória. É uma somatória, uma coisa não exclui a outra. Então, essas pessoas, às vezes, elas vão se degringolando mesmo. E precisam da atenção social, da atenção da sociedade, da atenção do Estado, da atenção do cidadão individualmente. Mas para isso é necessário uma compreensão. E livros como esse, romances, trabalhos artísticos, eles têm esse papel. E é um papel muito importante. E aí é que entra, puxa de novo o que a gente falou ainda agora, é necessário proteger as pessoas que podem sofrer gatilho, com certeza. Mas, de outro lado, a gente
não pode fechar as portas para o trânsito de uma obra como essa, né? Porque certamente, eu particularmente não conheço outro romance assim que foque desse jeito nessa problemática. Mas eu acho que todo trabalho que for produzido com esse intento, ele deve ser valorizado. Com certeza. E essa capa mostra bem, retrata bem as casas na beira dos mangues que as meninas vivem com a família. Retrata a realidade. Essa capa aqui, Monique, ela é uma capa artística e ela é uma capa muito, muito importante porque o enredo do livro, a cena mais problemática, ela se passa nesse contexto aqui, entendeu? Então, há uma simbologia nessa capa, tá? Com a lua de noite, a cor da casa vermelha e o fato de não ter ninguém aqui. Então, isso é simbólico. Para quem lê o livro, compreende a simbologia da capa. Que maravilha, né? Agora, o Flor de Formosura, você deu esse título porque a Vitória acaba se tornando a Flor de Formosura, um codinome que você dá para a personagem, ou não tem nada a ver? Olha, eu vou tratar dois aspectos para explicar do título. O primeiro aspecto, você vai rir. A minha filha tem 10 anos de idade e uma professora gostava muito dela e a chamava de Flor de Formosura. E a minha filha sempre foi mesmo meiga. Então, quando eu fiz o livro, eu falei, o tema é pesado, então eu vou ter que equilibrar isso para não sobrecarregar demais o leitor. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um título suave, uma escrita suave e capítulos curtos. Então eu fui procurando estratégias para suavizar para o leitor. Então eu peguei esse termo, né, Flor de Formosura, e introduzi na história. A Vitória, quando pequena, era uma menina que gostava muito de estudar. E na relação com a sua professora, ela recebeu o apelido de Flor de Formosura. Então, como é que essa Flor de Formosura, a simbologia dela na história, já que ela passa por coisas terríveis, né? Então, será que ela guarda essa essência pura dela até o final ou não? De que modo ela continua ou não a ser Flor de Formosura? Então, são questionamentos que o leitor ele vai fazendo na medida em que ele conclui a leitura. Que maravilha! A gente tem aí também, além dos abusos explorados, outro assunto muito legal, muito importante, que a gente tem que bater na tecla, que são as desigualdades sociais. Quando a gente fura a nossa bolha, experimentem sair da própria bolha. Desigualdade social por alto, não. Experimentem ir a uma comunidade perto de onde vocês moram. Acessar serviços das quais vocês não acessariam normalmente, para vocês verem como que as coisas funcionam. O Newton traz essas desigualdades sociais no livro e fala dessa importância da empatia. Óbvio, a gente já tem uma personagem sofrida. O sofrimento dela não vai acabar da noite para o dia. Não. É óbvio que ela ainda vai passar um perrengue, porque ela foge, ela precisa viver em comunidade, e a sociedade exclui. A sociedade exclui. Não adianta gritar por socorro, pedir ajuda. A sociedade como um todo exclui. Então, quando ele vem mostrando tudo isso, né, a denúncia contra a violência, será que a Vitória faz a denúncia? Será que ela é só mais um número? Será que há uma diferença nessa questão da denúncia contra a mulher? Que também é um ponto importante. A gente, como mulher leitora, fala, olha, já sofri abusos, já sofri agressões e não denunciei, mas me coloquei no lugar da Vitória, que agiu assim, assado, de um jeito de outro, enfim. E aí entra essa questão que ele falou. Será que a gente entra com a empatia? Será que a gente julga a Vitória? Então, é uma personagem muito complexa. Tá dando para ver que é uma personagem muito... que vai fazer com que a gente vibre até o final. E isso, Nilton, levanta outra questão.
Você está dizendo para gente aqui que essa narrativa ela é muito visceral, não tinha como não ser, e faz com que a gente se questione o nosso próprio papel nessa vida, né? Nessa vida caótica que o outro leva e a gente não, e vai revelando ali várias adversidades. Quando você terminou de escrever, ou hoje, quando você terminou de ler o teu livro, de reler, o que que você mais gostou de extrair da Vitória? O que que mais você falou assim, cara, é por isso que eu gosto dessa personagem, essa personagem me ensinou isso. O que que ela te ensinou? Olha, a Vitória, como você falou, bem pontuou, é um personagem muito sofrido porque ela acumula infortúnios e tragédias. Ela, não é dando spoiler o que eu vou falar, mas em algum momento ela pensou no suicídio. Ela chegou a pensar no suicídio, mas ela recuava. Por que ela recuava? Ela recuava pelo amor. Que amor? Tem um amor romântico aqui, tá bom? A história, ela é dura, mas ela tem um rapaz que ela conhece e isso alimenta a alma dela. Isso a ajuda na jornada. Então, quando ela pensava em voltar para esse rapaz ou em proteger esse rapaz, só vai por que ela pensava em proteger quando lê o livro, há uma situação em que ela tem que protegê-lo. Então, ela fazia isso porque eu amava. E esse amor fortaleceu para que ela pudesse ter a resiliência de ir suportando a situação. Tá? Mais na frente, ela vai ter um outro amor, que é de uma outra natureza, que também vai fortalecê-la e não vai permitir que ela caia de vez. Então, essa capacidade de amar e de desenvolver a resiliência que a Vitória conseguiu construir ao longo da sua jornada, para mim, isso é algo espetacular. Que coisa, né? Aliás, nem tudo é só tragédia. No meio do caos, o amor também tem que Isso acontecer, né? é muito importante que se diga, porque o livro ele tem esse lado romântico. É difícil, é dramático, é realista demais, mas ele tem o lado romântico conduzindo a narrativa com esperança até o fim. Que maravilha! Agora, quando o Newton tocar falou... outro ponto muito importante, você levantou a questão da desigualdade social. Você também foi muito precisa em relação a isso. O livro, ele tem abordagem, essa é uma abordagem muito presente no livro, do começo ao fim e em vários aspectos. Por exemplo, esse amor que eu lhe falei ocorre dela com um rapaz de outro nível social. Então já há um choque aqui. Depois, quando ela entra nas situações de dificuldade, a sociedade vira as costas para ela, como se ela não existisse. Que é o que, infelizmente, às vezes a gente vê nas ruas um mendigo e é como se ele não existisse pra gente. Mas esse mendigo, ele tem uma história por trás. Ele tem uma história. Ele é um ser humano. Ele precisa ter sua dignidade reconhecida também. E esse livro, Monique, ele tem muito esse propósito também, de alcançar essas pessoas invisibilizadas. E dentro dessa discussão da desigualdade social. Porque o livro ele é muito reflexivo também. Que coisa, né, gente? Que combo delicioso que tá. Flor de formosura. E como o Newton falou anteriormente, que ele está sendo muito bem aceito pelos leitores. E quando a gente entra lá no site da Amazon, a gente consegue entender por quê. Porque tem várias avaliações positivas. Uma delas, gente, é de uma leitora que diz o seguinte: a narrativa da obra é envolvente, é pulsante e, ao mesmo tempo, de fácil leitura. Aí você fala assim, ué, mas o livro é tão impactante. Foi o que ele falou. Ele tentou, durante a narrativa, amenizar e mesmo trazendo assuntos tão pesados, assuntos polêmicos, assuntos precisos. A leitura é de fácil leitura e nos faz perceber que, enquanto sociedade, precisamos com urgência
evoluir. A outra leitora falou: Flor de Formosura é, sem dúvidas, uma leitura intensa, transformadora, repleta de lições de vida. Você já pensou em botar Flor de Formosura no Kindle Prêmio? Não. Está no Kindle ilimitado. Como é o prêmio? Não, Eu mas não aí sei vão como é. correr no Prêmio. Eu não sei como Você é o conhece o prêmio. Prêmio? Não. Não conhece? Jabuti, também não? Ah, você está dizendo o prêmio do Kindle, tá? Não, sim, mas para ele participar do prêmio do Kindle, ele teria que ser um original, não é isso? Ele não pode participar como publicado. Ele tem que ser um original não publicado. Ele tem que estar só no Kindle. Você E, publicou pela Labrador, né? Não pode. isso. Mas vê se pode ir pro Jabuti. Jabuti Esses outros. gosta de histórias assim. Jabuti É, gosta. e ele tá bem bacana, sabe, Monique? Porque ele tá uma escrita concisa, mas é uma escrita que ela recorre a alguns recursos literários, mas de uma forma bem sutil para caracterizar a voz. Então, assim, ele tá fluido, é isso que eu quero dizer. O Prêmio Oceanos também. Eles visam essa característica humanista, visceral do cenário brasileiro, da realidade que as pessoas não querem ver, dessa coisa visceral. Eu acho que vale a pena você começar a escrever teu texto, teu livro nos prêmios. A leitora falou o seguinte: se você está pronto para se emocionar e refletir profundamente sobre as duras realidades que muitos enfrentam, essa obra é para você. Foi o meu segundo contato com o autor e eu posso dizer que o livro se tornou o meu favorito. Gente, a gente está falando de 2025, tá? A escrita envolvente, fluida e uma história que conquista nossos corações. A gente tem muita emoção e diversos sentimentos envolvidos. Flor de Formosura aborda desigualdade, luta pela sobrevivência, cenário de pobreza e exclusão. Esse ambiente no Pará, o romance que ele retrata e essa jornada de uma vítima da violência traz à tona temas como brutalidade, resiliência e injustiças. Que delícia, hein, Newton? Monique, eu achei interessante você levantar esses comentários, porque assim, alguns leitores mantiveram contato comigo, e eu achei muito gratificante, né? E quando eles vêm falar, eles dizem assim: olha, eu não sou o mesmo depois que eu li esse livro. Então isso para mim é gratificante, porque é justamente esse que é o objetivo, é balançar, impactar para a pessoa poder refletir. Então, assim, eu tenho recebido muitos mesmo comentários nesse sentido, mas sempre destacando, né, daquelas pessoas que estão preparadas para ler. Exatamente. Mostra pra gente de novo a capa do teu livro, por gentileza. Flor de Formosura. Tá à venda no site da Amazon, gente, em formato físico, digital e disponível para baixar no Kindle ilimitado. Quem quiser comprar com você autografado, consegue? Aí chegaram, já tinha se esgotado. Você acredita que esgotou a primeira? Mas aí eu pedi, a editora fez outra impressão, ela chegou há pouco tempo, tem uma semana. Eu já estou abastecido. Qual é o teu arroba? @Primo Newton. Newton N-E-W. Isso. Você consegue botar aí nos comentários, Newton? Consigo sim. Ele vai botar o arroba. Já segue o nosso escritor lá no Instagram, para vocês conhecerem mais, não só sobre esse livro, mas a outra publicação dele também, porque Flor de Formosura é um espetáculo, gente. Entra na Amazon, baixa seu e-book e se lambuzem nessa leitura. Ouviram? Muito bem. Lembrando que esse bate-papo vai ficar gravado no canal do YouTube, Spotify, Amazon, Anchor, TikTok, Kawaii e Instagram. Monique MM18, do Livro Não Me Livro, e no Instagram do Newton, que eu vou botar ele como colaborador.
Então vai aparecer no feed dele e vai aparecer aqui no nosso feed. Tá ótimo. Newton, que prazer ter você mais uma vez aqui, falando sobre uma obra lindíssima. Você está de parabéns. Vou ler o seu livro com certeza, porque eu vou fazer resenha dele. Vai sair aí, eu acho que semana que vem. E já vou deixar minha avaliação lá, porque essa obra realmente tem tudo para mexer com nós, leitores, que amamos boas histórias. E eu que estou sempre procurando por bons escritores. Parabéns, tá, querido? E obrigada por tudo. Obrigado, uma honra estar aqui com você, viu? Muito obrigado. Roberta, um beijo. Ela tá falando aqui, bate-papo sensacional. Ah, legal. Um beijo, Roberta. Obrigada. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que eu volto amanhã com mais bate-papo literário e sobre saúde mental. Beijo!